a gente tem que considerar que a trajetória do século XIX e XX é uma trajetória de contenção da jornada de trabalho, não de expansão, né? Anteriormente, né, para citar alguns marcos históricos mais famosos, né, sei lá, 1349, desculpa, com a promulgação do Estatuto do Trabalhador, 1601 com a Lei dos Pobres, 1727, isso, todas essas leis eram leis de expansão da jornada de trabalho. A partir de 33, a tendência é de queda ou estabilização da jornada de trabalho. Então, por exemplo, a Congregação dos Trabalhadores nos Estados Unidos, que é o Congresso de Baltimore, em 1866, ela é a primeira vez na história humana que se reivindica 8 horas de jornada de trabalho. E 10, 15 anos depois já era mais ou menos frequente em alguns estados americanos a jornada de 44 horas semanais, percebe? Nenhuma indústria quebrou em reduzir de... Ao contrário. Quando você não tem... Isso aí, os próprios industriais na década de 40, aqueles que foram obrigados a, enfim, respeitarem a lei pelos inspetores de fábrica, né? Eles já percebiam que a produtividade aumenta, porque se você não tem como ampliar a jornada, ou seja, fazer com que o trabalhador trabalhe, sei lá, 12, 14, 18, 20 horas, matando a sua força de trabalho, tendo os custos de reposição de trabalhadores, você tem que investir em outro lado. Você tem que investir aonde? Na produtividade das máquinas. Você tem que fazer com que o seu negócio, a sua indústria, seja mais eficiente, seja mais racional, seja mais produtiva. Então você começa a caçar os tempos mortos. No meu caso, depois que meu filho nasceu. Eu não tenho mais como ficar 8 horas para entregar alguma ela coisa. fazendo alguma coisa. O menino dormiu. Vamos. Senta no computador e manda tudo. Você tem que reorganizar o seu tempo, percebe? Que você tem que fazer mais num período de tempo ou menor, ou enfim, no mesmo período de tempo. Você tem que tornar o seu tempo mais produtivo, percebe? E isso é uma fonte incrivelmente importante de inovação tecnológica. Então, reduzir a jornada de trabalho aumentou a produtividade e trouxe inovação. Muito. É uma das principais fontes de inovação até hoje. Quer dizer, que a gente não se dá conta disso, né? Mas por que, por exemplo, para citar um exemplo, por que o trabalho na informalidade ele é tão improdutivo no sentido de que você tem jornadas longuíssimas e rendas muito pequenas? Porque é um trabalho improdutivo, porque ele não tem em si próprio, em si mesmo, ele não tem um impulso de busca de produtividade. Ele não é otimizável, entre aspas. Exatamente. Né? Ele não está lidando ali. A tecnologia, ela vem exatamente... O uso capitalista da tecnologia, ele tem diferentes variáveis. Mas os desdobramentos do ponto de vista de produtividade do trabalho, eles têm muito a ver com esse constrangimento que a sociedade realiza, né? Em conter essa ânsia, né? Por tempo de trabalho em certos limites que são limites razoáveis, né? Então, por isso que eu digo, século XIX, século XX foram séculos em que você observa a tentativa de conter a jornada de trabalho. Então, 66, 8 horas, 10, 15 anos depois, já era uma realidade jornada de 44. 1915, por exemplo, o Uruguai foi o primeiro país, por incrível que isso possa parecer, os uruguaios foram o primeiro país da humanidade a colocar na lei, né, na Constituição, a jornada de trabalho de 8 horas. E na década de 30 você teve a promulgação do New Deal, em 38 você tem, no caso dos Estados Unidos, né, a jornada de trabalho de 40 horas. A gente está falando de jornada de trabalho de 40 horas, o que dá 6 horas de trabalho por dia. Hoje, nós temos entregador de aplicativo fazendo 14, 15, 16. Motorista de Uber fazendo 14, 15, 16. Não com a tecnologia da década de 30. Com a tecnologia de 2023.